Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com bens, a ele, a sua casa, a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu em que um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: no saí do ventre da minha mãe, no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém. Muita gente, quando lê o livro de Jó, fica espantado com o sofrimento que ele passou. E o sofrimento sempre levanta perguntas para nós: por que determinadas coisas acontecem na terra? Muita gente rejeita a Deus por causa disto. Muita gente fala que Deus que é esse que permite certas coisas acontecerem, que permite que crianças sofram, que crianças morram, que crianças fiquem doentes. E muitas vezes nós não temos as respostas para dar, porque nós não sabemos. Tem muita coisa que nós não sabemos o porquê acontece. Às vezes as pessoas pensam que se elas se converterem ao Senhor, entregarem a vida a Cristo, elas nunca mais vão ter problemas em sua vida. Mas às vezes as coisas acontecem inclusive com pessoas que amam a Deus e servem ao Senhor também. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Ele deve ter sido escrito antes dos todos os outros livros da Bíblia. E Jó, este livro aqui, a gente não sabe exatamente quem o escreveu,
mas houve várias pessoas que chegaram a pensar ao longo da história de que uma história tão impactante como a história de Jó deveria ser uma ficção e não uma história real. Mas a gente vê que é uma história real porque a Bíblia menciona 3 vezes o nome de Jó fora deste livro aqui. Menciona 2 vezes em Ezequiel 14, que Deus fala o seguinte: olha, se uma terra me desobedecer, eu vou julgar aquela terra. E ainda que Noé, Daniel e Jó estejam naquele lugar, eles vão ser salvos, só a vida deles vai ser salva. Então Deus menciona Jó como um personagem real. E depois lá Tiago no capítulo 5, o irmão de Jesus, ele menciona Jó novamente. Ele fala: olha, vocês todos ouviram sobre a paciência de Jó. Mas quando a gente lê, a gente vê que dos capítulos 13 em diante, muitas vezes Jó não é assim tão paciente. E a gente entende pelo contexto do livro de Tiago que aquela palavra que ele usa não é exatamente paciência, mas é perseverança. Vocês ouviram sobre a perseverança de Jó, porque Jó perseverou em confiar em Deus. Ele viveu provavelmente antes do período da lei de Moisés. Ele viveu na época dos patriarcas, de Abraão, de Jacó. Como que a gente sabe isso? A gente sabe por algumas evidências no livro de que, por exemplo, no capítulo 42 fala que depois da tempestade que veio sobre a vida de Jó e ele se recuperou, ele viveu mais 140 anos e teve filhos e filhas. E depois da época de Moisés, a idade das pessoas diminuiu. Então a gente vê que ele viveu antes da época de Moisés, que viveu mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. A gente vê também no livro de Jó que a forma de sacerdotal naquele tempo o pai era o sacerdote da família. A gente vê aqui no texto que quando os seus filhos faziam festas e se reuniam para comer e beber, e após aquelas festas Jó, ele chamava cada um deles e os santificava e oferecia holocaustos a Deus caso algum deles houvesse cometido algum pecado. Então a gente vê que não havia sacerdotes ainda, que ele era o sacerdote da sua família. Provavelmente o seu amigo que fala aqui no texto, depois vai falar de 3 amigos deles, um deles chamado Elifaz, ele aparece lá no livro de Gênesis, um dos filhos de Edom é Elifaz, e depois no livro de Lamentações de Jeremias fala sobre filha de Edom na terra de Uz. Então provavelmente a terra dele, a gente vê que ele morava em uma terra próximo ao deserto, talvez bem mais lá ao norte de Israel, talvez na terra que depois os Edomitas ou Edom herdou. Ele era da cidade de Uz. Ele tinha uma família, ele era casado, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, a Bíblia diz aqui. Ele era o homem mais rico do Oriente. Não havia ninguém mais rico do que Jó. A Bíblia relata aqui que ele tinha 3.000 ovelhas, 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, ele tinha 500 juntas de bois, ou 1.000 bois, e ele tinha também 500 jumentas. Eu preguei há pouco tempo atrás sobre Eliseu para você, e falei que na época de Eliseu, uma família de classe média tinha um boi. Eliseu era rico, que ele tinha 24 bois, o seu pai tinha 24 bois. Agora aqui, Jó, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ele era um homem extremamente rico. A Bíblia fala aqui sobre o caráter de Jó. O autor, o escritor, que a gente não sabe quem é, que pode ter sido Jó, pode ter sido Moisés, pode ter sido Esdras. Alguém acha que talvez foi Eliú, um dos amigos dele, ou o próprio Jó que escreveu, mas o autor, ele coloca sobre o caráter de Jó, inspirado pelo Espírito Santo. Ele começa a falar que houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava
desviava do mal. 4 coisas. Ele era um homem íntegro. O que é ser íntegro? É não ser desonesto, é ser correto nos negócios, na vida, é não trapacear as pessoas, é ser verdadeiro, é falar a verdade, é ser um homem íntegro, um homem honrado, um homem reto. A Bíblia também diz que ele temia a Deus e que ele se desviava do mal. Ele procurava viver uma vida que agradasse ao Senhor, e ele procurava viver uma vida de santidade. Ele amava a santidade. No versículo 8, quando Deus fala com Satanás, Deus faz uma pergunta para Satanás e diz: olha, você viste o meu servo Jó? Deus o chama de meu servo, que é uma palavra atribuída a poucos no Velho Testamento. É uma palavra que fala sobre Moisés, meu servo. Geralmente essa era uma palavra usada para profetas, para reis como Davi, o meu servo Davi. E Deus fala: você viu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Não há ninguém na terra semelhante a ele. Se ele viveu na época de Jacó, filho de Abraão, ele era mais crente do que Jacó, ele era mais crente do que as pessoas. Deus falou: olha, não há ninguém na terra igual a ele. Homem, e repete as palavras do autor no versículo 1: homem íntegro, homem reto, homem que teme a Deus e homem que se desvia do mal. Então olha só, Jó, ele tinha tudo na sua vida. Ele era um homem bem sucedido, ele era um homem correto, ele conseguiu as coisas pelo seu trabalho. Ele era um homem que temia a Deus, ele era um homem que se desviava do mal, ele era casado, ele tinha 10 filhos, ele tinha muitos servos. A Bíblia diz que as pessoas que trabalhavam para ele, a palavra diz assim, olha, era muito numeroso o número dos seus servos. Nem diz quantos servos tinham, mas ele seria hoje um homem multimilionário. Não havia alguém mais rico do que ele em todo o Oriente. Tinha tudo o que as pessoas sonham na vida em conquistar. Ele tinha, ele era feliz, ele amava a Deus, ele servia ao Senhor, ele amava os seus filhos, ele orava, ele sacrificava, ele fazia holocaustos ao Senhor, ele tinha relacionamento com Deus, ele procurava santidade em sua vida, ele queria viver para agradar a Deus. Mas um dia as coisas, tudo mudou na sua vida. Um dia o mundo dele desabou em poucas horas. Ele estava em sua casa sozinho com a sua esposa. Os seus filhos estavam na casa do irmão mais velho. Resolveram fazer uma festa lá. E ele estava em casa e de repente alguém desesperadamente, talvez bate na porta, um servo. E ele fala: olha, os bois estavam lavrando a terra, os jumentos estavam pastando, e vieram os sabeus e mataram todos os que estavam cuidando dos animais, mataram os servos e roubaram todo o rebanho, e só sobrou eu para trazer a notícia. Enquanto ele estava falando, chegou um outro servo desesperado e falou: olha, uma grande tempestade, caiu fogo do céu, raios por toda parte, e matou as ovelhas, e os servos todos morreram também, só eu escapei para trazer-te a nova. Ele estava falando, ainda chegou um outro e falou: os caldeus se dividiram em 3 bandos e vieram sobre os camelos, mataram todos os escravos, os servos, e levaram os camelos embora, só eu sobrei para trazer-te a nova. Esse ainda falava, e alguém chegou correndo e falou para ele: olha, os seus filhos estavam todos na mesma casa, e a tempestade, vento muito forte veio do Oriente, e eu não sei, um furacão, a casa caiu sobre todos, os seus 10 filhos morreram, e eu vim aqui trazer a nova para você. Tudo aconteceu no mesmo instante, e de um momento para outro a vida dele mudou radicalmente. E a gente às vezes nem imagina o que pode acontecer na vida da pessoa de um momento para o outro. Uma palavra, um telefonema, um diagnóstico, alguma coisa que acontece na vida de alguém que de repente, em um instante, a vida muda. Por isso que Tiago, ele fala: olha, não fale amanhã eu vou fazer isto ou aquilo, mas ele diz: olha, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, eu vou fazer isto ou aquilo, porque nós não sabemos o dia de amanhã, o que vai acontecer na nossa vida. Muitas vezes nós pensamos que
sofrimento, ou dores, ou choro, ou lágrimas, vem só para quem não serve a Deus. Mas Jó era o homem mais crente que havia sobre a terra. E aí vem as perguntas: por quê? Por que acontecem estas coisas? Por que coisas ruins acontece a gente boa? Quando acontece uma coisa ruim com gente má, a gente até fala: bom, ele fez isso, ele está colhendo o que ele plantou, ele está pagando o preço pelo que ele fez. Mas quando a coisa ruim acontece com alguém bom, a gente fica sem respostas. O porquê que isto acontece? Porque Deus, onde está Deus nesta hora? O Senhor me abandonou? O Senhor me deixou? O que é que Deus permitiu? Aí surgem as perguntas. Eu não posso acreditar num Deus bom que permite essas coisas. De duas uma: Deus não pode ser bom e poderoso ao mesmo tempo, porque se Deus é bom e se Deus é poderoso, se Ele é bom e tem poder para fazer, Ele não deveria permitir isso daí. Se Deus é bom assim, Ele não deixaria uma criança nascer com aquela doença. Ele não pode ser bom. Ou se Deus é bom, Ele não é todo poderoso, porque Ele é bom, mas Ele não consegue resolver, Ele não pode resolver. E se Ele é poderoso, Ele não é bom, Ele é mau, porque se Ele tem um poder para resolver, Ele não resolve, porque Ele não é bom, Ele não se importa. Mas a gente vê que a Bíblia fala que Deus é bom e que Deus é todo poderoso, e eu acredito que Deus é bom e que Deus é todo poderoso. O problema do sofrimento no mundo, que envolve todos os seres humanos que estão nesta terra, chama-se pecado, mas não pecado que talvez você tenha cometido, porque na época de Jesus se pensava o seguinte: alguém está sofrendo por causa do pecado. Eles viram um homem cego de nascença, e os discípulos perguntaram para ele: Senhor, quem pecou? Foi ele que pecou lá no ventre da mãe dele? Ele pecou? Ou seus pais pecaram para que ele nascesse assim? E Jesus falou: não, nenhum dos dois, não, eles não pecaram. Ele está assim para a glória de Deus, que Deus vai curá-lo. Mas o pecado fez trazer isto. Nem sempre o pecado meu me traz o sofrimento, mas o pecado que veio, Adão, o fato de Adão e Eva terem desobedecido a Deus, entrou na terra a maldade, entrou na terra a morte. A partir dali o homem passou a morrer, a não viver mais eternamente nesta terra. Entrou a doença, entraram as dores, entraram os espinhos no lugar das flores. A terra se modificou, entrou o sofrimento. Logo na primeira família, Adão e Eva tinham 2 filhos, e um filho mata o outro, e Caim matou a Abel. Na primeira família que Deus criou, a separação de Deus trouxe a dor, a lágrima e o sofrimento na vida das pessoas e na vida da humanidade. Deus não criou o homem para sofrer, Deus não criou o homem para morrer, Deus não criou o homem para ser infeliz. Deus não queria que o homem sofresse, mas a opção, a escolha, todos pecaram, e a escolha do pecado no mundo trouxe também as dores, as doenças, a morte, as lágrimas, as perdas, a separação. E aí você pergunta: mas se Deus é onisciente, Ele sabe tudo, se Deus é bom e Ele é poderoso, por que Ele não criou o homem então incapacitado de pecar? Era simples resolver, era só criar o homem de maneira que o homem não pecasse, e aí não teria problema. Mas como é que você vai saber se você ama Deus, se você é programado para obedecê-lo? Você é programado, você nasceu para amar a Deus, e não há possibilidade de você ter livre arbítrio para fazer as suas escolhas. Deus não quis isso daí. Deus não quis criar marionetes que obedecessem porque são programados para obedecer. Olha, você está programado para falar eu te amo, que nem uma boneca que você aperta, ela fala oi, eu amo você. Deus não queria criar bonecos, Deus não que apertasse e falassem eu te amo. Deus queria criar seres responsáveis,
que pudessem tomar decisões em sua vida e que pudessem fazer a escolha que eu quero amar a Deus de livre e espontânea vontade e não obrigado. E foi isso que Deus fez. Deus criou os seres humanos à sua imagem, com a liberdade de fazer escolhas na vida, de escolher entre o bem e o mal, de escolher entre obedecer a Deus e desobedecer a Deus. E Ele dá a você ainda hoje esta liberdade. Você não é obrigado a vir para a igreja, você não é obrigado a cantar, você não é obrigado a orar. Você faz o que você quer ou não quer. Não quer. Hoje eu não vou para a igreja. Pronto. Deus não vai pegar você pelo pescoço e vai trazer você obrigatoriamente. Ele te dá liberdade. Você quer orar, você tem liberdade. Você não quer orar, você tem liberdade. Você quer servir a Deus, você tem liberdade. Você não quer servir a Deus, não sirva a Deus. Deus quer um relacionamento de amor. Mas esta liberdade levou ao pecado, e o pecado trouxe a dor, e o pecado trouxe as lágrimas, e o pecado trouxe a separação, e o pecado trouxe a morte, e o pecado trouxe divisão, e o pecado trouxe tristeza, e trouxe dores, e trouxe sofrimento. E não adianta a gente falar, se Deus é bom, eu não vou servir a Deus, porque que Deus é esse que permite estas coisas na terra. Na verdade, a Bíblia não mostra aqui, a vida não mostra o que acontece por trás dos bastidores. Quando a gente tem um problema, a gente só está vendo o natural, a gente corre atrás para resolver os nossos problemas. Mas aqui no livro de Jó mostra uma cena no mundo invisível, que Jó não fazia ideia do que estava acontecendo no mundo invisível. Jó estava tendo a sua vida e tudo estava maravilhoso na sua vida. Ele era rico, ele tinha uma família, ele tinha bens, ele servia a Deus, ele amava ao Senhor, e estava tudo maravilhoso. Ele não sabia o que estava acontecendo no mundo invisível. E aqui no livro então conta para nós o que estava acontecendo no mundo invisível, de que os filhos de Deus, os anjos, se apresentaram na presença de Deus, diante do trono de Deus, e no meio deles Satanás apareceu lá. E quando Satanás apareceu, Deus puxou a conversa. E Deus fala para Satanás: de onde você vem? E ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Essa palavra rodear é inspecionar, é um termo militar de inspecionar a terra. Ele é um andarilho que vai de um lado para o outro, dando voltas na terra, de inspecionar. A palavra usada para fazer censo de pessoas, observar. É isso que ele faz. Ele não é onipresente, ele não pode estar aqui do outro lado do mundo. Por isso que tem milhões de demônios que estão. Eu não sei onde o diabo, o Satanás, o adversário está. Em algum lugar do planeta ele está. Ele entrou, ele não entra, não é o diabo que entra no corpo das pessoas. Não, são demônios que entram no corpo das pessoas. Satanás, poucas vezes ele entra no corpo de alguém. Ele entrou, por exemplo, em Judas para atrair a Jesus. Mas esta conversa acontece no céu. E Deus fala para Satanás: de onde você vem? De rodear a terra. E o Senhor faz uma pergunta para ele: você viu o meu servo Jó? Não há ninguém na terra igual a ele, homem íntegro e reto, homem temente a Deus, que se desvia do mal. E Satanás respondeu para Deus: por acaso ele serve ao Senhor à toa? Vem cá, o Senhor o cercou de bens, ele tem abundância de tudo, ele é um homem próspero, ele é rico, tudo vai bem na vida dele. Agora, tira tudo isso dele, tira o dinheiro dele, e o Senhor vai ver que ele blasfema diante do teu rosto. Ele vai blasfemar diante de você. E Deus falou para o diabo: então você vai, ele está nas suas mãos, mas você não toque na vida dele. E o diabo imediatamente saiu da presença de Deus, e aconteceu todas estas coisas, essas tragédias. Não foi Deus que fez, Deus permitiu. Claro, não acontece nada no universo sem que Deus permita. Não cai uma folha sem que Deus permita. Mas Deus dá liberdade ao diabo para agir até um certo tempo. A Bíblia diz que um dia o diabo vai ser preso e lançado no lago de fogo para sempre. Não vai haver mais pecado. Não vai haver mais pecado.
Mas hoje a Bíblia fala, o chama de o príncipe das potestades do ar, o príncipe desta terra, do sistema mundano. E o diabo roubou e tirou todas as coisas de Jó. Na verdade, às vezes quando a gente perde alguma coisa, e hoje em dia é muito comum as pessoas quererem servir a Deus pelas coisas que eles possam receber de Deus. A gente às vezes perde o emprego e já reclama de Deus. A gente perde um dinheiro, reclama de Deus. O carro quebra, reclama de Deus. Acontece qualquer coisa na vida, reclama de Deus. Se não deu certo um projeto nosso, reclama de Deus. Tudo reclama de Deus. E o diabo usou isso daí. Olha, é fácil, quer ver se ele ama o Senhor mesmo, ou se ele ama o que o Senhor dá? É só tirar as coisas dele que o Senhor vai ver se ele te ama. Eu garanto para o Senhor que ele vai blasfemar na tua face. Ele vai blasfemar diante de você. E o diabo tirou, o diabo roubou, o diabo matou os filhos, os 10 filhos. Mas a reação de Jó, quando tudo isso aconteceu, quando o mundo cai, quando a gente perde o chão debaixo da gente, e a má notícia chega em sequência, não é uma má notícia, mas de repente parece que tudo que poderia acontecer de ruim na vida aconteceu exatamente naquele momento. O mundo desabou. O que Jó fez? Jó, ele se levantou, rasgou as suas vestes, raspou seu cabelo, em sinal de humilhação, de humildade, se jogou no chão, no pó, e adorou a Deus, e falou para o Senhor, e falou: eu vim para este mundo, eu nasci nu, e eu vou voltar nu para a terra. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, o autor do livro de Jó fala, e em tudo isto Jó não pecou contra Deus. Ele não blasfemou, ele não reclamou, ele não falou: ah, Deus, por quê? Por que o Senhor fez isso comigo? Ele não falou: ah, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais sacrificar coisa nenhuma, porque a minha vida inteira eu sou um homem íntegro, eu ando em retidão, eu obedeço a Deus, eu temo ao Senhor, eu levo os meus filhos a temerem a Deus, eu sacrifico pelos meus filhos, eu ofereço holocausto continuamente ao Senhor, eu adoro ao Senhor, e isso aconteceu em minha vida, eu não quero mais saber de ser crente. Não, ele não falou nada, não houve uma única palavra que saiu da boca de Jó contra Deus, mas ele falou: olha, o Senhor deu. No entendimento dele era o seguinte: Deus controla tudo, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja Deus. A Bíblia no capítulo 2 passa a mostrar novamente o que está acontecendo no céu. De repente, os anjos vão se apresentar diante de Deus novamente. Satanás aparece lá de novo, e o Senhor pergunta para ele: de onde você vem? E ele dá a mesma resposta, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor falou: você viu meu servo Jó? Porque você me incitou contra ele, mas ele está lá firme, ele não blasfemou. E o diabo falou: ah, pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca nele. Ele perdeu coisas, toca no seu corpo, vai ver se ele não vai blasfemar. Deus falou: você tem a liberdade de fazer o que você quer, mas você não vai matar ele. E a Bíblia diz que imediatamente o diabo veio e tocou em Jó, e nasceram tumores malignos, da planta dos pés até o alto da sua cabeça, de maneira que aquilo coçava tanto. E hoje em dia, em 1966, um caso de um homem que foi dado o nome de síndrome de Jó, porque o corpo dele ficou tomado de tumores, que saía pus e uma dor terrível, horrível. E Jó, aquela dor e aquele sofrimento, ele pegava cacos de pedra no chão, pegava, se esfregava, passava no seu corpo, aquela dor intensa, ele no chão, aquela dor que não dava para suportar depois de toda aquela perda. A sua esposa,
a sua esposa passou por tudo isso, ela perdera 10 filhos também. Ela perdeu as suas 3 filhas, que com certeza eram suas amigas, os seus 7 filhos. Ela perdeu pessoas que ela amava. Ela falou para Jó: Jó, você ainda conserva a tua integridade depois de tudo o que aconteceu? Amaldiçoa logo a Deus e morre logo. Você está morrendo, amaldiçoa a Deus. Que adiantou você servir a Deus? Que adiantou você ser crente a vida inteira? Que adiantou você ir para a igreja? E olha só o que aconteceu com você. O diabo coloca palavras na boca do ímpio para falar para você. Quando alguma coisa acontece na sua vida, o diabo coloca palavras na boca de pessoas, falar: tá vendo, você está servindo a Deus, não adiantou nada você servir a Deus. Ela falou: amaldiçoa a Deus e morre. E ele falou para ela: mulher, você fala como uma doida. Ele não chamou a esposa dele de doida, mas ele falou: você fala como uma doida. Nós temos recebido o bem de Deus, não podemos receber o mal também. E a Bíblia diz que em tudo isto Jó não pecou, nem falou uma palavra que ofendesse ao Senhor. A Bíblia fala que as notícias se espalharam e 3 dos seus amigos vieram visitá-lo. E quando viram, diz lá no final do capítulo 2, versículo 12: levantando os olhos de longe, eles não o reconheceram. Não reconheceram que era Jó. Ergueram a voz e choraram. Cada um rasgou o seu manto, lançou pó sobre o ar, sobre a sua cabeça. Sentaram com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhes dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Os amigos chegaram. Nossa, Jó está irreconhecível. Dá para ver. Deformado, emagreceu. A dor que ele estava. Seus amigos levantaram a voz e choraram com a tragédia. Sentaram no chão, rasgaram as suas roupas. E ficaram 7 dias sem ter o que falar, sem ter uma palavra de consolo, sem ter uma palavra. Você pode imaginar o que o diabo estava falando na cabeça de Jó. Você pode imaginar as dúvidas, os questionamentos. Você pode imaginar as perguntas que o diabo queria fazer na sua cabeça, naquela situação quando a dor vem. Mas Jó, ele amava Deus. Sabe o que nos prepara, meu amado? O que nos prepara para o tempo de luta em nossa vida é o nosso relacionamento com Deus hoje. O nosso relacionamento com Deus hoje nos prepara para as lutas e as tempestades que podem um dia vir em nossa vida amanhã. E Jó amava Deus. Há um versículo aqui depois que Jó fala assim: olha, ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Eu não vou abandonar a Deus. Se Deus quiser me matar, Ele pode me matar, mas eu vou morrer servindo ao Senhor. Eu vou morrer com as mãos levantadas falando: o Senhor, eu vou bendizer ao Senhor, eu vou servir ao Senhor. Se o Senhor quiser me matar, pode me matar, mas eu vou morrer crente no Senhor. Ele não negou a sua fé, ele não negou o seu amor ao Senhor, ele não negou que ele amava ao Senhor, que ele temia ao Senhor. Ele não blasfemou contra Deus, ele não falou para os outros, para a vizinhança: olha, não sirvam este Deus que não vale a pena. Não, meu amado. Sabe, quando a gente tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor, Deus é a pessoa mais importante da sua vida, meu querido. Eu posso falar para você, sempre eu falo isso para você: não tem nada melhor do que ser crente. Não existe. Se não tivesse céu, se a gente morresse e a vida acabasse na morte, ainda assim eu viveria para Deus cada momento da vida, porque a melhor vida é inexplicável, a vida que é andar com Deus e servir ao Senhor, meu amado. Independente. Agora, por que você serve a Deus? Porque tudo vai bem na sua vida? Por que você serve a Deus? Porque Deus abençoou você, prosperou você, você comprou um carro novo?
Trouxe a chave para o pastor consagrar. Você está feliz da vida com Deus? Ah, você foi promovido no seu trabalho, então você serve a Deus por causa disso. Glória a Deus, eu creio nisso, eu creio na prosperidade. Eu creio que você servir ao Senhor, o Senhor vai promover você, o Senhor vai abençoar você, o Senhor vai prosperar você. E se você perder tudo, você continua servindo a Deus de verdade? Se você perder a sua família, se você perder os seus filhos, se você perder tudo que você tem, se você perder o emprego, se não tiver comida amanhã para você almoçar na tua casa, e você abrir a geladeira e só tem água lá, e se você perder e morrer pessoas que você ama, no dia do enterro, no dia da morte dos seus filhos, da sua família, ele rasgou as suas vestes, ele se prostrou no chão, ele falou: eu vim nu para cá, eu vou voltar nu para a eternidade. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, eu não vou levar nada desta vida. Você pode conquistar milhões de reais e pode ter uma aplicação financeira altíssima. O dia que você morrer, família que te ama vai colocar a melhor roupa em você, deixar você bem bonitinho. Lá na funerária vão maquiar você. Todo mundo, bom, difícil é ver defunto bonito, mas todo mundo fala: está lindo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Morreu. Que nem aquele homem lá, Lázaro, e o homem rico, morreu. Não tem mais nada. Jó, ele não negou a Deus em momento nenhum. Sim, eu entendo que do capítulo 3 em diante vai mostrar uma briga de Jó com Deus. Ele vai amaldiçoar o dia que nasceu. Você entende isso? Eu me coloco no sapato dele, eu entendo a situação dele. Falar: maldito o dia que eu nasci. Você sabe o que é dor na vida? A gente não experimentou dor, uma dor assim. Sabe que o cara falava: maldito o dia que eu nasci. Maldito o dia que alguém chegou para o meu pai e falou: nasceu um menino. Eu não deveria ter sido um aborto. Ele questiona Deus, sim. Às vezes a gente até questiona a Deus, eu falo com Deus, mas em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. E Deus falou para ele várias vezes, desafiando, falou, ele falou algumas coisas para Deus. Deus falou para você: olha, onde você estava? Você acha que você sabe tudo? Quando que eu criei o universo, você estava onde? Quando eu coloquei milhões de estrelas no céu e dei nome a cada uma. Me diga aí. Quando eu criei o mar e os peixes dentro do mar, onde você estava? Porque uma das grandes lições do livro de Jó não é falar sobre sofrimento. Sofrimento é a história de Jó. Sim, a perseverança de Jó, porque é um exemplo de perseverança, em perseverar, amando a Deus mesmo no meio da tragédia, é perseverar servindo ao Senhor mesmo quando o mundo desaba, é perseverar servindo ao Senhor mesmo quando eu não entendo os porquês, eu não tenho resposta para as coisas que acontecem, e parece que tudo caiu e eu continuo lá firme, Senhor, se o Senhor me matar, eu vou morrer amando ao Senhor. A perseverança de Jó em continuar servindo a Deus. Mas este livro também ensina sobre arrependimento. Sabe por quê? Uma das grandes lições que o livro nos dá é sobre a necessidade de cada pessoa se arrepender. Porque quando você vai para o capítulo 42 e você chega lá no fim do livro, e a Bíblia, Jó, ele fala assim: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, por isso eu me abomino e eu me arrependo no pó e na cinza. A gente acha que o ímpio precisa se arrepender. Se a gente ouve falar que Manassés, aquele rei mau que matou seu filho,
de Israel se arrependeu, você fala, este precisava se arrepender. Você vê o ladrão que se arrepende, fala, este precisava se arrepender. Você vê aquele que cometeu um pecado grave, se arrependeu, fala, este precisava se arrepender. Mas Deus falou de Jó, você falou para o diabo, você viu a Jó, não há ninguém na terra igual a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. O cara é crente, é o cara mais crente da terra. E agora ele fala, eu me arrependo no pó e na cinza. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que não há um bom, nenhum sequer. Por mais bom que você se ache, há coisas que você precisa de arrependimento. Às vezes Deus até permite algumas coisas que aconteçam em nossa vida para a gente crescer. Não é que Deus coloca doença, nada disso. Eu não acredito que Deus coloca câncer em ninguém. O diabo coloca câncer nas pessoas. E muitas vezes também coisas naturais. Às vezes nem o diabo tem culpa disso daí também. Não culpe tudo o diabo. Você se alimenta mal, a gente tem uma vida sedentária, você come lixo, come agrotóxico o tempo inteiro, come fast food o tempo inteiro, fica doente, e daí você fala, o diabo foi. Não, você comeu errado. Nós comemos errado. E nós também não tem jeito, tudo que você come está lá. Esses dias, minha esposa, minha esposa, eu comprei morango também, mas ela também, eu comprei um morango desse tamanho aqui. Aí depois eu fiquei pensando em casa, quando eu era criança, tinha morango lá no quintal, e os morangos eram tudo assim, tudo anãozinho. Agora você compra um morango que parece uma melancia. E a gente come. E às vezes cresceu por agrotóxicos e produtos, e enfim, a gente fica doente às vezes. Às vezes não é culpa nem do diabo. Mas, às vezes acontecem coisas em nossa vida que Deus permite para que a gente veja que a gente não é aquilo que a gente pensa que é. Às vezes acontecem coisas em nossa vida para que Jó entendesse que, embora ele fosse crente, havia coisas na vida dele que ele precisava sim entender e se arrepender de algumas coisas também. O homem mais justo que está sobre a terra, em alguns momentos precisa colocar o rosto no chão e falar, Deus, me perdoa. Algumas coisas que você pode fazer, quando você escolhe crer em Deus, em meio à dor. Eu coloquei 3 coisas que escolher a fé não fará por você. Eu escolhi viver pela fé, não vai fazer por você. A primeira delas, escolher a fé não vai eliminar a dor. Não vai eliminar a dor. Não vai colocar você em uma bolha. Escolher seguir a Cristo não vai fazer você nunca mais chorar na vida. Você vai chorar sim algumas vezes na vida. Você vai perder pessoas, vai enterrar parentes, vai chorar as perdas. Às vezes você vai perder o emprego. Às vezes você não vai ter coisas que você gostaria de ter. Deus não diz assim, olha, venha me servir e nunca mais você vai ter não vai derramar lágrimas. Não, o que Deus diz é, Jesus falou, no mundo vocês vão passar por aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala, a Bíblia fala, olha, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vai vir pelo amanhecer. Claro, eu vou chorar, vai ter noites que eu vou chorar na minha vida, mas o que Deus promete é que Ele vai trazer alegria no dia de amanhã, e vai alegrar a minha vida, mesmo no meio das tempestades que eu enfrento. Deus vai alegrar o meu coração, Ele promete isso daí para nós. Então, meu amado, o fato de eu crer não vai me livrar de todas as dores da vida. Sim, eu sei, Jó não sabia um monte de coisas que nós hoje sabemos. Ele não conheceu Jesus. Ele não teve a experiência de conhecer sobre a cruz. Ele não leu Jesus falar, eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Ele não tinha isto. Eu tenho isto. O diabo quer atacar a minha vida. Eu falo, olha aqui, Satanás, daqui para lá. Aqui não. Sou de Deus. O maligno não me toca. Já ele fala, o Senhor deu, o Senhor tomou. Não foi o Senhor que tomou, foi o diabo que tomou. Deus permitiu. Mas Deus permite que o diabo me ataque.
Deus permite que o diabo me tente. Deus permite. Algum de vocês aqui já foi tentado em alguma coisa? Claro que foram. O diabo tenta vocês, Deus permite que ele tenta você. Mas Deus dá a você o poder para resistir. A Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sim, Deus nos dá o poder. Mas ainda assim, com certeza, quando José morreu e Jesus talvez era adolescente, com certeza ele chorou a perda do seu pai. Ele chorou quando Lázaro morreu. Ele sentia dor, claro. Ele era humano, estava numa terra. Quem que não chora? Quantas vezes eu entrei no hospital e eu saí de lá chorando em ver o ser humano ali, o sofrimento, a dor das pessoas. Quantas vezes você vai num funeral e você chora com a família ao ver a tragédia, ao ver o choro do próximo, ao ver as coisas que acontecem. Sim, nesta vida você pode ser crente, mas nós não estamos livres da dor neste planeta aqui. Uma coisa que a fé não vai fazer por você, não vai acabar com as perguntas que você tem. Porque capítulo 1, 2 fala uma coisa, e a partir do capítulo 3, por mais de 30 capítulos, 35 capítulos, são capítulos de perguntas, sem respostas. Gente, o fato de eu crer não vai fazer com que eu tenha todas as respostas. Você pode marcar comigo. Quantas vezes pessoas vêm falar comigo: pastor, eu preciso falar com você. Ela coloca uma situação: por que isso acontece? Querido, eu não sei. Tem muitas coisas que eu não sei. Eu não tenho resposta para todas as coisas. E muitas coisas que você não sabe, um dia você vai perguntar para Deus lá no céu, e talvez Deus vai explicar para você. Ou talvez depois, no final da vida, você vai olhar para trás e falar: aquelas coisas que eu não entendi, hoje eu entendo. Mas tem, mesmo o fato de você ser crente, você não vai ter resposta para todas as coisas na vida. O fato de eu escolher a fé também não vai criar uma razão lógica para a dor. Ah não, olha, isso aconteceu por causa disso. Não, aconteceu porque eu não sei por que aconteceu. Como você explica? Como você explica uma criança, às vezes, nascer com câncer? Ah, foi o quê? Ah, foi genética. Como você explica algumas coisas? Ontem eu e minha esposa estava passando algo na televisão, eu liguei, peguei na metade, mas estava mostrando umas pessoas, eu acho que deveria ser alguma reportagem, mostrando pessoas que foram para o hospital, mostrando lá a moça que foi para o hospital, acho que com 1 ano e pouquinho, teve poliomielite, e estava lá a vida inteira. Um senhor estava lá no hospital há 44 anos, viveu a sua vida inteira lá, olhando para as paredes, mexendo somente a cabeça. Como é que você vai explicar isso daí? A gente não tem explicação. Tem pessoas que vão falar para nós e vão desafiar a nossa fé, e não vão entender o fato de você ainda assim crer em Deus, apesar de não ter todas as respostas. Eu não tenho as respostas, mas eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Sem entender, isto é fé. Eu não entendo, mas eu creio. Agora, 3 coisas a fé vai fazer por você. A primeira delas é que ela vai lembrar a você que Deus tem um controle sobre todas as coisas. Quando eu creio, eu sei. A fé vai fazer com que você entenda que Deus tem o controle. Embora eu não entenda, eu descanso. Eu sei que Deus, nada acontece na minha vida, eu sou crente, eu sirvo a Deus. Não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem que o Senhor permita. Não cai um passarinho do céu sem que o Senhor permita. Eu sei que Deus cuida de mim. A Bíblia fala que Ele cuida de mim. Ele tem um controle sobre todas as coisas. Os mínimos detalhes da minha vida estão nas mãos do Senhor. A fé faz com que eu creia nestas coisas, meu amado, e eu supere as dificuldades por causa disto. A fé, na verdade, vai me levar mais para perto de Deus, porque no meio da luta, muita gente se afasta de Deus, e eu não quero mais esse Deus. Mas quando você crê, quando você fica firme na fé, na verdade, a luta aproxima você de Deus. A luta, ela serve para você orar mais. A luta serve para você, é hora de eu buscar mais a Deus, e buscar no Senhor a ajuda, e buscar no Senhor a força, e buscar no Senhor o consolo, e buscar no Senhor o conforto. A minha vida está nas mãos do Senhor. A fé deve aproximar você de Deus. A fé vai fazer você mais forte. Fazer você mais forte.
Sabe, queridos, eu estava, por acaso, hoje no Facebook, eu não vi nem inteiro também, que às vezes bati o olho, mas me veio na cabeça agora. No Instagram, acho, alguém colocou lá, que a lagosta é um animal, não é um animal, um crustáceo, muito frágil. Que ela tem uma casca. É isso? Eu não ouvi direito, mas é isso aí, ó. Ela tem uma casca e ela começa a crescer. Sabe o que acontece? Ela começa a apertar a casca. Apertar. A casca é a proteção dela, aquela couraça, é a proteção dela. E começa a espremer e ficar desconfortável. Sabe o que ela faz? Ela vai para o meio das pedras e ela sai da casca. E então cria uma outra casca maior. E ela vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. E aí a casca vai ficando apertada. E ela vai ficando desconfortável. E então ela vai para as pedras. E ela sai daquela casca e cria uma casca maior. E ela vai crescendo. Isso por várias vezes. O que faz ela crescer, se ela ficasse dentro daquela casca, ela ia ficar defeituosa e não iria crescer. O que faz ela crescer é o desconforto. Na nossa vida, as lutas, ao invés de nos jogar ao chão, elas devem nos fazer crescer e nos ficar mais fortes, confiando ainda mais em Deus. Confiando ainda mais em Deus. Por quê? Nós conhecemos que a Bíblia fala. Nós sabemos que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que não entendam as coisas. Nós sabemos que Deus é poderoso para transformar qualquer maldição em bênção. Nós sabemos que o fim vai ser melhor do que o começo. Nós sabemos que as melhores coisas da nossa vida ainda estão à nossa frente, que nós ainda não vimos. Por isso eu não vou desistir, meu amado. Por isso eu não vou abaixar a minha cabeça. Por isso eu vou perseverar até o final. Por isso eu vou confiar ainda mais em Deus e crer que Deus vai transformar a situação e me surpreender com os milagres que Ele vai fazer na minha vida. Por isso eu creio no Senhor. Tempestade às vezes parece que vai nos sufocar. O barquinho às vezes parece que vai afundar. A gente se sente lá numa situação que é inimaginável a dor que Jó passou. A dor emocional, a dor física que ele passou. Mas ele ficou firme. Quando você vai para o capítulo 42, ele fala o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu sei que o Senhor pode. O diabo, por isso que Paulo falou: eu posso dizer para você que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem isso, nem aquilo, nem potestade, nem principado, nem altura, nem profundidade, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está dizendo: eu sei que o Senhor pode todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O diabo não vai frustrar os planos de Deus. O inimigo não tem poder para frustrar os planos de Deus. Eu sei que o propósito de Deus na minha vida vai se cumprir, e eu estou firme, crendo no Senhor. E ele fala: eu conhecia só de ouvir falar, hoje eu enxergo muito mais. Ele conhecia Deus sim, mas ele fala: as dificuldades da vida me aproximaram do Senhor. Hoje os meus olhos te veem, e eu me arrependo no pó e na cinza. E ao invés de ele amaldiçoar os seus amigos, ele orou pelos seus amigos. Seus amigos, na verdade, foram meio que amigos da onça, e falaram para Jó: isso aconteceu por causa de pecado. Mas não foi por causa de pecado. E a Bíblia diz no versículo 10 do capítulo 42: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto ele possuía. Se você for ler aqui no texto, você vai ver que o que Jó possuía no começo, no capítulo 1, e vai ver neste aqui, ele tinha 7.000 ovelhas, agora aqui ele tem 14.000 ovelhas. Ele tinha 3.000 camelos, aqui ele tem 6.000 camelos. Ele tinha 500 juntas de bois, agora ele tem 1.000 juntas de bois. Ele tinha 500 jumentas, agora ele tem 1.000 jumentas. Aquilo que ele perdeu, aquilo que o diabo roubou, Deus deu a ele de volta o dobro. Sua esposa, eu acredito que entendeu aquilo, porque ela ficou grávida.
A gente não sabe quanto tempo durou o sofrimento de Jó. Talvez, com certeza, foram pelo menos alguns meses. Segundo a medicina, eu estava lendo sobre qual tipo de doença, a gente não sabe ao certo, mas ele deveria ter uma doença que hoje nós chamamos de autoimune também, e ele tinha uma doença incurável. Segundo os coisas aqui, inclusive essa síndrome de Jó é de tumores pelo corpo, e Deus o curou. E a sua esposa curou o coração dela, que ela ficou grávida, e ela teve mais 10 filhos. A mulher teve 20 filhos, teve mais 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. E a Bíblia diz que as 3 filhas de Jó eram as mulheres mais lindas do Oriente, e o Senhor lhe abençoou. E depois disso Jó viveu ainda mais 140 anos, teve filhos e filhas. E a Bíblia diz que ele viu até a sua 4ª geração. Ele viu até os seus tataranetos. Os seus filhos cresceram, se casaram, tiveram filhos. Ele viu os seus netos cresceram, se casaram, tiveram filhos. Ele viu os seus bisnetos cresceram e tiveram filhos. E ele viu os seus tataranetos. E ele morreu farto, cheio e farto de dias, servindo a Deus. Eu digo para você, o fim vai ser melhor do que o começo. O fim para a sua vida vai ser melhor do que o começo. Não desista de Deus. Não desista de crer. Não desista de olhar para o Senhor mesmo quando você não entender as coisas. Quando você não tiver respostas. Quando o inimigo soprar no teu ouvido, amaldiçoa a Deus. Não desista, meu amado. Persevera. Viste a paciência, a perseverança de Jó. Persevera. E a bênção vai chegar sobre a sua vida.